Aula 2, take 2. Tema: tipos de texto. Essa é a aula. Bom, você tem alguns tipos de textos fechados. O que são os tipos? Alguns carinhas fizeram alguns estudos e perceberam que a gente podia classificar os textos em alguns tipos. Você já viu esses tipos na escola, desde o 6º ano você vê esses tipos, tem contato com eles, ok. São os... Primeiro tipo, corta esse som osso, tá errado, tá? Primeiro tipo, você tem narração, você tem descrição, tem também o texto dissertativo, que é o carro-chefe dos vestibulares, é o que mais é pedido, e tem o texto injuntivo, que a gente também chama de explicativo. Então você tem esses tipos de textos, tipos fechados de texto. E aos pouquinhos, nos próximos vídeos, eu vou falar de cada um deles. Hoje eu vou falar de narração. Narração vai ser bem fácil pra você, bem, por quê? Porque você já teve contato com narração. Desde quando você estava na barriga da mamãe, se a mamãe lia pra você, ela lia historinhas. Essas historinhas eram narrativas. Então, por exemplo, se ela lia Os Três Porquinhos, se ela lia Chapeuzinho Vermelho, ou se ela lia, sei lá o que ela lia. Se ela lia textos desse tipo, ela já trabalhava narrativas. Então as narrativas são comuns a quase todo aluno brasileiro, porque já tá na grade do conteúdo escolar e tal. Aí você fala, Kelly, mas eu não lembro. Ou o aluno pode falar, mas dá um exemplo de narrativa. Você tem um monte de tipo de narrativa. Você tem narrativas em música. Posso dar um exemplo? Olha uma música que ela fala assim, eu tinha medo, tá, João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Tá, essa música é muito grave, não consigo cantar. Que bom. Essa música é uma narrativa, porque tá contando a história lá, o Faroeste Caboclo tá contando a história do carinha. Então, mostra ali quando que aconteceu o negócio, no tempo, onde era, quais eram os personagens, quem apareceu depois, um mata o outro, não sei o que, e assim vai. Outro exemplo de narrativa dentro de uma música... Professora! Dá um exemplo! Então, numa música que talvez não seja do gosto, assim, musical de vocês, mas é um exemplo, tá? Ah, como é que chama, gente? O Menino da Porteira, como é que começa mesmo? Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino e de longe eu... É isso, aí vai contar que ele viu o menino, que o menino morreu porque o boi passou em cima do menino e a mãe chorou e ele jogou a moeda e o menino saiu voando. Enfim, aquilo também é uma narrativa. Então você encontra narrativa em letras de música e encontra narrativa nos livros. Aí você tem os livros que você não gosta de ler, como por exemplo o Primo Basílio aqui, ó. É um romance, tudo bem, mas assim, tá contando alguma coisa, então tá narrando o fato, né? Narrativa. Você tem também, ó, eu vou pegar alguns livros aqui, que são esses livros modinhas, não sei se você já leu. Então, por exemplo, O Extraordinário é uma narrativa, conta a história de um menino que tem alguns problemas, né, ele nasce com umas deformações no rosto, passa por um monte de cirurgias e sofre bullying na escola. É uma narrativa, é bem legalzinho. Dá pra ler, não pra vestibular, tá? Não vai cair O Extraordinário no vestibular, hello, pelo amor de Deus. Hello, pelo amor de Deus. Mas dá pra você ler pra uma hora de lazer. A Cabana, muito legal esse livro, eu gosto bastante. Conta a história, o pai perdeu a filha e tal, a filha foi assassinada, ele tem um encontro na cabana, enfim, também é narrativa. Esse aqui eu não gosto. Esse também não é agora. A Culpa é das Estrelas é uma narrativa, gente. Ele vai narrando a história lá, que se você viu no filme, se você não leu o livro. Olha, Alice no País das Maravilhas, uma narrativa. Uma menininha que vai lá e cai no buraco e encontra um coelho muito louco. Pra mim aquele coelho é fumado, mas tudo bem. Encontra um coelho muito doido e aí o coelho, entendeu? Aí vai, tem um desenho, porque saiu de um texto, que é uma narrativa. Enfim, tem um monte de outros aí, que aos poucos posso dar umas dicas pra vocês. Mas, pra você produzir um texto narrativo, você precisa ter em mente que esse texto precisa ter algumas coisas. Professora! O quê? O que tem no texto narrativo? Para você escrever um texto narrativo, você precisa que a sua história tenha personagens, quem tá na história, quem tá falando na história, quem tá envolvido nessa história. Normalmente você tem o protagonista, tem os outros que são secundários.
você precisa de um enredo. O que é o enredo? São os fatos que vão acontecer na história. O que tem na história? Qual que é o acontecimento inicial? O que acontece depois? Você tem o tempo na narrativa, que é quando se passou essa história, em qual época, em qual período, e você tem o espaço. O espaço na narrativa é o lugar. Então, aonde que aconteceu isso? Aconteceu numa casa, aconteceu numa cidade, aconteceu no seu quarto, aconteceu na cozinha, enfim. Aonde que aconteceu. Então, retomando, você tem na narrativa personagens, enredo, tempo e espaço. Professora, O quê? espaço é o céu? Não, espaço é o lugar onde a história está acontecendo. Se a história está acontecendo na cidade de, sei lá, eu falo na cidade de Itu, Lost TV, essa cidade é o espaço onde está acontecendo a narrativa. Aí você pode falar, professora, mas como é que eu faço um texto narrativo se o vestibular pedir? Professora, como que eu faço um texto narrativo no vestibular? Então, se na proposta de redação tiver um texto lá narrativo para você fazer um texto narrativo, você precisa ter em mente que você precisa seguir uma estrutura. Essa estrutura vai aparecer aqui. Aqui ou aqui? Pode ser aqui, né? Assim, o pé na mão. Essa estrutura primeiro, você precisa da apresentação. O que é a apresentação do texto narrativo? É você dizer no início do seu texto o que está rolando, o que vai acontecer nessa história. Então, por exemplo, antes, quando vocês eram crianças, vocês usavam um Era Uma Vez. Você até pode usar no vestibular, mas tenta começar de outro jeito, pelo amor de Deus. Então, o Era Uma Vez era uma forma de apresentação do texto. Segundo, você precisa ter um clímax, um conflito, perdão. Primeiro, você precisa ter a apresentação, que é uma prévia do que vai acontecer nessa história, para que o leitor consiga entender o que vai rolar no texto. Segundo, você vai desenvolver a sua história através de um conflito. Toda narrativa tem um conflito. O que é um conflito? Não é porrada o conflito, gente. O conflito é você desenrolar a história. Qual é o fato que vai permear essa história inteira? Terceiro, você precisa de um clímax. O que é o clímax? O clímax é a parte mais importante da história, a parte mais alta, é a parte mais da hora, mais legal. Quando você assiste a um filme, por exemplo, e você fala, ai caramba, o que vai acontecer agora? Ai meu Deus, eu vou ter um treco, eu preciso o que vai acontecer depois dessa cena? Aquilo ali é o clímax. E você precisa de um desfecho por último. O que é o desfecho? É o final, é como termina esse texto, qual que é o final dessa história. Entendeu? Resumindo, a estrutura do seu texto narrativo deve ter, primeiro, a apresentação, que é uma prévia do que vai rolar na história. É na apresentação que você vai dar um gostinho pro leitor de que, olha, essa história vai falar sobre tal coisa. Segundo, você precisa de um conflito. O conflito é nada mais, nada menos do que o fato que vai enrolar, permear essa história inteira, que vai ficar rolando ali durante a história inteira. Terceiro, você precisa de um clímax, que é a parte mais importante do texto, que é a parte mais interessante da história, que vai prender o leitor e que ele vai querer saber o que vai acontecer depois. E por último, você precisa de um desfecho. O desfecho é o final do seu texto. O que você vai fazer com essas personagens, que rumo você vai dar para essas personagens que você criou na história. Bom, essa é a estrutura. Gente, essa é a estrutura do texto narrativo. No vestibular, não é muito comum que se peça narrativa, mas é importante que você saiba escrever esse tipo de gênero, ok? Ah, você fez assim? Pra finalizar. Acabou.